né? Primeiro de tudo, se você não sabe, a taxa Selic é como se fosse a taxa mãe dos investimentos. Ela é quem define as outras taxas que são utilizadas para você pegar um empréstimo no banco ou para você fazer algum investimento de renda fixa. Então a taxa Selic é a taxa mãe e embaixo dela, dependente dela, são feitas com base nela a taxa do CDI, né, que é a taxa em que os bancos se emprestam dinheiro. Então sim, os bancos também se emprestam dinheiro e as taxas que eles cobram de um para o outro é uma taxa chamada CDI, que quase sempre fica em 0,1% abaixo da Selic. Então se a Selic está hoje em 11,75%, o CDI vai para 11,65%, 0,1% a menos, certo? A Selic também interfere na rentabilidade de outros investimentos, como é o caso da poupança. Então a poupança ela tem um teto de até 6%, mas quando a Selic fica abaixo de 8,5%, a poupança ela começa a render menos que 6%. Se a Selic fica em 5%, por exemplo, a poupança rende apenas 3,5%. A poupança ela segue a Selic rendendo apenas 70% do que a taxa Selic rende, tá bom? Então é importante levar isso em consideração se você tem dinheiro na poupança. O seu dinheiro está rendendo só apenas 70% da taxa Selic. E se a taxa Selic sobe acima de 8,5%, como é o caso hoje, o teu dinheiro na poupança está travado ali em 6% e ele não rende mais do que isso, tá legal? Então tenha isso em mente se tiver dinheiro investido. Também é relevante para você se a taxa Selic, que a taxa Selic subiu, se você tem algum financiamento, algum empréstimo, ou você paga alguma parcela que tem juros ligado aos juros à taxa Selic ou ao CDI, que como eu falei, segue ali a Selic, tá legal? Então se você tem um financiamento de uma casa, ou seus pais têm financiamento de uma casa, né, de repente você é muito novo, e casa, carro, tudo mais, todas essas coisas que são ligadas a financiamento que podem ter a taxa de juros sendo a Selic ou o CDI, acabaram subindo de valor. Então você vai pagar mais juros até o final de você quitar esse empréstimo ou financiamento, certo? Então vamos lá, dito isso, quais são os principais investimentos que a gente tem hoje que seguem a Selic, os investimentos que são os mais rentáveis, mais importantes, certo? São Tesouro Selic, obviamente, que é um investimento onde você está emprestando dinheiro para o governo. O Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do país, por quê? Porque você só não vai ter o seu dinheiro de volta se o governo quebrar, né? Porque o governo sempre pode imprimir mais dinheiro e pagar a dívida que ele tem com você. Então o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Então se o seu dinheiro está nesse investimento, que é o Tesouro Selic, ou está em outros investimentos que estão ligados ao CDI, ele está rendendo mais ou menos essa taxa, que está em 11,75% nesse momento. Então, o investimento mais seguro que você tem no país hoje, que rende essa taxa, é o Tesouro Selic, certo? Então, se você não tem dinheiro em canto nenhum, não sabe onde colocar seu dinheiro, mas você quer colocar um local com segurança e que renda bem, nesse momento, o Tesouro Selic seria esse investimento, certo? Outros investimentos que rendem próximos ou até igual ao valor da Selic. A conta corrente remunerada do Nubank, por exemplo. Então, a conta corrente do Nubank, ela rende 100% do CDI hoje. Então, se o CDI acompanha a Selic, então o dinheiro que está no Nubank, se você tem dinheiro no Nubank, na conta corrente, ele já está rendendo mais. Tem outros investimentos de renda fixa que também seguem o CDI, né? Alguns LCIs, LCA e outros investimentos que acabam seguindo a Selic, né? CDBs de bancos. Então, nesses investimentos você tem uma rentabilidade maior, tá legal? Yuri, qual deles eu devo escolher? Na prática, não tem tanta diferença entre eles se você escolhe o Tesouro Selic ou você escolhe um investimento de renda fixa que tem liquidez diária, ou seja, que você possa tirar dinheiro quando você precisar, que tenha segurança, né? De repente a segurança pode ser a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e a rentabilidade vai ser próxima ali da taxa Selic se ele render hoje 100% do CDI.